Olá! Começando um episódio especialíssimo deste Outubro Paranormal, aqui no Conversa de Bruxo. Eu sou o Zac, só não tô de cabelo em pé, porque me faltam cabelos, Flávio Lopes. Eu Mas tô. estou arrepiado com as histórias. Oi, Flá, como você está? Olá, bom dia, tô ótimo, muito empolgado nessa véspera de sexta-feira 13, em outubro. Olha que poderoso, com o eclipse chegando, muito mágica essa semana, né? Temos muitas energias aí para que esse episódio te dê sustos, terror, histórias, mas pelo menos muita curiosidade e risadas. Que não é porque a coisa é paranormal que a gente também não vai dar uma risada, não é verdade? Exatamente, toda boa bruxa sabe dar uma boa risada. Ah, olha, e temos aqui uma excelente bruxa, que também é pediatra, mestranda em ciência da religião, sacerdotisa wicca gardneriana e mãe. Quando a gente fala mãe, é o topo, é a cereja do bolo mesmo. Sabrina Augusto está aqui com a gente hoje, bem-vinda! Oi, gente, tudo bom com vocês? Um prazer estar aqui. Adoro acompanhar esse episódio de vocês, está sendo muito legal. Ah, que bom, prazer ter você aqui. Já tive muitas boas histórias e quero saber, vou extrair essas histórias. E claro que quem for lembrando também, o papo, como sempre, é aberto para a gente ir compartilhando e conversando. Mas a primeira coisa que eu quero saber é a seguinte: Flávio Lopes, dormiu bem Não, essa noite? não. Sabrina, dormiu bem? Eu dormi bem. Ah, que bom. Porque eu também não tanto. Não sei se é véspera de sexta-feira 13, é feriado, o que O será? astral tá muito agitado, muitas energias, muitas coisas acontecendo. Não é verdade? É. Mas aí, vamos dizer o seguinte: alguém tem iniciação para fazer esse final de semana? Não. Não, Então, eu estão acho, tranquilos. sim. Ah. Mas teve uma iniciação em um sítio que eu já estou sabendo e eu quero saber essa história. Sabrina, como que foi isso? Foi uma iniciação que o Flávio estava junto ou não? Ele estava. Ah, então eu quero. Aí não dá Na nem verdade, para foi uma aumentar a iniciação no meu história. coven, né? Foi a gente tava com as pessoas Não dá para nem para serem aumentar a iniciadas história. por causa da pandemia, exatamente. Não precisa, é uma história que não precisa ser Já aumentada, ela é precisa ser sobre. Já é. diminuída, na verdade. Ih, quero A saber, gente estava Sabrina. com vários postulantes parados na pandemia. E aí, Uhum. quando chegou um momento que a pandemia estava mais leve, a gente resolveu viajar para fazer essa iniciação. E aí convidamos a Sabrina e o Alex, que são os líderes do Coven de Brasília, para que estivessem com a gente, acompanhassem essa iniciação, ajudassem a gente no processo. E aí muitas coisas aconteceram. Sabrina, vocês chegaram onde? Era um sítio? É um sítio, era um sítio em Guararema, né? Que a gente super, assim, quis que fosse lá. A gente já tinha ido em uma outra ocasião lá. A gente já sabia que era um sítio bem assombrado, né? Assim, não era Já mal tinha essa assombrado, era bem informação. assombrado. A gente já tinha essa informação, né? Mas é um lugar bem bacana, assim. E a gente queria que essa iniciação fosse especial, afinal, essas pessoas tinham ficado esperando muito, né, por ela, assim, a pandemia toda. Não... A gente queria que fosse diferente, assim, fosse uma coisa que ficasse na memória de todo mundo e realmente ficou, né, Flávio? Para Opa. sempre ficará na memória de todos os que estiveram lá. Sim. E a gente já tinha ido para lá fazer um Beltane uma vez. Ah, já conheciam o espaço. Já conhecíamos o espaço. A gente foi fazer Uhum. um Beltane, né, pela Roda Sul, então agora, assim, perto do 31 de outubro, e na verdade a gente fez um Beltane de teimosos, porque a aura do lugar era uma aura de Sowen. As coisas Eita! mexiam e abriam, e enfim, várias presenças. Quando vocês chegaram, vocês já perceberam alguma coisa quase a física, fenômenos aconteciam, é isso? Assim, como é um lugar, assim, tinha muita mata, né, eu acho que esses lugares de mata, eles sempre ficam mais amplificados, os fenômenos, né, que eu acho que na cidade a gente se distrai mais, né? Eu acho que eles acontecem da mesma forma, mas acho que a gente está mais distraído na cidade, né? É muito barulho, é muita luz, é muita coisa acontecendo. Quando você vai para um lugar mais tranquilo, eu acho que você percebe mais. Essa minha é o que eu penso, né? Não acho que eles acontecem mais ali. Eu acho que eles acontecem em todos os lugares, mas a gente percebe mais quando a gente está mais parado, a gente está mais focado naquela situação, a gente acaba percebendo mais, né? Pode ser. Eu pensava que não. Eu pensava que como a gente tem muita coisa
artificial na cidade, elas vão bloqueando mais essas vibrações mesmo. Então, assim, o concreto, a borracha, sabe? Na minha Sim, percepção, talvez a vida na floresta, tudo vibra. Então, talvez... Mas agora, com essa tua informação, pode ser também que seja isso. A gente tem muito mais distrações, né? Na cidade. Eu acredito assim, quando você tem um lugar que não foi mexido, vamos dizer assim, né? Ou foi pouco mexido, essas energias elas estão lá mais disponíveis, talvez, né? Verdade. Acho que é o que você quer dizer, né? Assim, elas estão mais afloradas ali. Mas eu acho que os fenômenos eles acontecem também na cidade. Só que às vezes, ou a gente acha que eles são normais, né? Assim, a gente nem os percebe, que acho que muitas vezes acontece isso comigo, de alguém falar assim, olha, aconteceu isso, eu falo, eu achei que era normal isso aí. Né? Ou... As luzes apagam, sem sensor, elas apagam. Isso. Elas apagam, ou enfim, acontece alguma outra coisa. E eu acho que também, quando a gente viaja para um local, como nós somos da cidade, né? Você está em Curitiba, né, Zac? A gente em São Paulo. São cidades grandes, né? De muita movimentação. Então, quando a gente viaja, em geral, a gente viaja para se tranquilizar, né? Para sair da bagunça e tal. E eu acho que a gente fica mais receptivo também, né? A gente pode estar receptivo em qualquer lugar. Eu posso estar na sala da minha casa e fazer um ritual maravilhoso, né? Mas se eu estiver na mata, isso fica muito mais fácil, né? O ambiente colabora. Eu acho também que tem um terceiro elemento aí, que é quando a gente se reúne em praticantes de magia num lugar e estamos ali isolados, eu acho que isso também cria uma atmosfera psíquica favorável à manifestação de determinadas forças. A gente já falou disso aqui, né? Uns episódios atrás. Eu acho que quando a gente viaja, se retira desse coletivo da cidade em que tudo acontece muito rápido, enfim, e a gente tá entre pessoas que praticam magia e tá todo mundo se afinando com essas energias do lugar, se abrindo para as energias do ambiente, para o grupo, existe uma mente grupo formada. Eu acho que tudo isso vai criando também uma atmosfera psíquica favorável à manifestação de determinadas forças, né? Isso vai fazendo com que essas energias cruzem o véu mais facilmente, eu acho. Com certeza. Uma egrégora é muito mais facilmente criada quando todo mundo está afinado, querendo buscar essa forma pensamento, né? Não sei se ela já existe ou a gente vai se conectando a ela, enfim. Mas entendo que realmente todo mundo estava na mesma conexão, né? Na mesma vibração. Tô achando já que a Sabrina é o tipo de gente que chega, alguém bate na porta, pá, eu falo, quem é? Ela fala, não, querido, não é ninguém. Sempre alguém bate na porta. Quem é, Sabrina? Eu saio correndo pro andar de cima, que filme de terror sempre tem 2 andares a casa. Mas aí quero saber, chegou lá, vocês chegaram lá, que tem uma casa, tem um... Isso, uma casa, né, no sítio, e tem uma parte externa, com mata, um pequeno lago ali, enfim, é um lugar bonito de você fazer um ritual. Quer dizer, eu gosto de ritual ao ar livre, né? Às vezes em São Paulo a gente não tem tanta possibilidade de fazer isso. E aí chegamos e como bons bruxos treinados, né, fizemos toda uma proteção, digamos assim, no lado externo da casa, sabe assim, em volta da casa, no terreno, achando que a gente estava arrasando, né, Zac? Assim, putz, lembramos de tudo, né? Nada entra, nada sai. Estamos agora fechados aqui, protegidos. Agora estamos protegidos, e enfim, e realmente fizemos as coisas. Sim. O que a gente não sabia, provavelmente porque a gente não percebeu na ocasião anterior, porque foi uma ocasião bem diferente, enfim, tinha crianças, os rituais foram todos abertos, era uma outra viagem, né? E realmente a gente não tinha percebido que aquele sítio pertencia a Mormons, né? Então, quando a gente entrou na casa, a gente percebeu que tinham livros, enfim, coisas... Ou seja, forças espirituais várias antiguidades, vários objetos. Vários objetos e que, assim, me parecia, a gente não sabe a história do lugar, né? Não está alugado, enfim, a gente não sabe, mas parecia que era uma coisa muito familiar ali, porque tinham objetos, tinham esses livros, enfim. Fotos preto e branco? Só para eu ter um medo aqui, não. O quê? Fotos em preto e branco. Não tinha, ia ficar mais apavorante, né? Talvez a gente possa incluir isso numa próxima... Na hora que a gente for regravar a cena, a gente põe. Exatamente. E aí, enfim, um dos participantes desse ritual
se incomodou com o livro dos Mormons, porque a Uhum. gente iria fazer o ritual, uma parte do ritual dentro da casa, e ele, enfim, achou que aquele livro não tinha a ver com o ambiente que ia ser colocado ali, enfim. Certo. Acho que isso foi a displicência, né? E aí ele pegou o livro, tirou uma onda ali e tal. Eu não vou deixar esse livro aqui, eu vou guardar. E tirou o livro do lugar. E tudo que estava até então muito tranquilo, né? Eita. Foi aí que tudo começou. Aí que tudo começou, porque até então estava tudo muito tranquilo, a gente estava muito feliz, tivemos proteção e conversando, tudo muito tranquilo, e tudo começou quando a gente retirou esse livro do lugar. Que hoje a gente percebe que, eu percebo, né, na minha interpretação, que foi um certo desrespeito para os ancestrais daquele lugar, Para as daquela coisas que já moravam lá, né? das pessoas No que... fim, a gente que estava chegando, eles já moravam lá. Já vamos moram dizer lá. assim, vem esses intrusos aqui, já querem fazer um ritual de bruxaria, ainda querem tirar minhas coisas do lugar, né? E aí várias manifestações começaram a acontecer, muitas mesmo, assim. Então, as pessoas sentiam, viam várias manifestações humanas, assim, de Não interação era energia, mesmo. não era a casa, eram entidades, assim, espíritos. Espíritos, É. né? Então, assim, Opa. Mas como que foi a quem... primeira coisa que alguém notou? Vocês lembram como que foi? Tipo, a primeira, opa, um eu acho que a vulto. primeira coisa foi uma baixa mesmo do ambiente. Sabe quando você vê que Um aquela energia dementador que vai estava... chegando. Exatamente. Como aquela energia estava bem legal e a gente estava super empolgado, de repente as pessoas começaram a ficar cansadas, né? E acharem que, não sei, tá estranha essa casa, né? Eu acho que foi a primeira coisa que todo mundo notou, assim, um cansaço que era além da conta, porque Guararema é do lado de São Paulo, ninguém tinha feito uma viagem de 10 Longa. horas para chegar ali, é uma viagem de 40 minutos para chegar no lugar, Sim. entendeu? Então, assim, não justificava. E outra, a gente já tinha chegado, enfim, a gente estava bem até então. A gente já né? estava no segundo dia da viagem, né? Quando isso aconteceu. A Tudo gente já estava tinha bem até então. dormido Vocês chegaram naquele num lugar, dia e mexeram o livro no outro dia. no Isso, a outro gente chegou dia. lá Então, na assim, sexta e esse ritual ia ser Gente, eu no tô sábado. amando. É assim Então, que um na filme... sexta, quando a gente chegou na sexta, as pessoas já viam que tinham coisas lá. Mas como a Sabrina falou, né? A gente tinha brincado na nossa viagem anterior para lá, que não era uma casa mal assombrada, era uma casa bem assombrada. Por quê? Sim. As coisas estavam lá, elas interagiam com a gente, mas não era uma presença hostil. Era uma Uhum. presença ok, que estava se comunicando, estava interagindo, e a gente até brincou, uma casa bem assombrada, porque não é ruim a energia. Sim. E Não aí era quando ainda a uma coisa de gente. defesa, ela se defendendo, né? Não, era só coisas lá que E estavam no interagindo com a segundo gente. dia, vocês que Isso foi na sobreviveram primeira pode... viagem. Na Ah, primeira viagem a gente sentiu isso. Quando a gente chegou para essa viagem da iniciação, na sexta, mesma coisa. Quem nunca tinha ido para lá também sentiu umas presenças, umas coisas, mas tava tudo bem. Não era ruim. A gente já tinha brincado, é a casa bem assombrada, perfeito. a gente tá lá. Foi no sábado, no segundo dia, depois que esse livro foi tirado com piadas e etc, e uma postura desrespeitosa, Uhum. que aí essas forças não ficaram tão felizes. E aí alguém viu alguém passar correndo. Várias vezes. sombras, vultos, baixa de energia das pessoas. Então, assim, você percebia que essa interação, que era uma interação ok, ninguém estava sugando a energia de ninguém, começou a ser uma interação do tipo, o que vocês estão fazendo aqui, que a casa é minha, né? Sim. Essa é a interpretação, né? Até então estava tudo bem, e de repente não estava mais tudo bem. Só que até então a gente não estava ligando imediatamente, a gente não ligou imediatamente Sim, isso, com o entendeu? Que livro. as coisas estavam acontecendo e a gente também estava se preparando para o ritual. É aquela coisa, né? Ritual de bruxa, sempre muitos artesanatos, muitos, né, fazendo pães e tal. Então a gente Era também não lua estava. cheia? Eu acho que era, não é? Era. Gostei. Já Era uma imaginei lua aqui a lua. cheia. Era uma lua cheia Perfeito. bem bacana, assim. E então ninguém estava assim centrado em ficar analisando o que estava acontecendo realmente, né? Assim, a gente via que estava acontecendo. Então, e eram coisas muito importantes, assim, porque aí vai da sensibilidade de cada um. Então, assim, quem tinha clarividência enxergava
os Sim. espíritos, né? Outros que não se sentiam muito cansados, outros sentiam toques, não era Eita, o chegou a espírito isso. passando, né? E aí, durante a preparação do ritual, as pessoas que iriam ser iniciadas, a gente estava preparando todo o ritual, eles ficam separados, e aí essas manifestações serão muito importantes, porque eles contam, assim, que eles sentiam passar, sentiam encostar, sentiam mexer, né? Não era uma coisinha assim, vi um vulto, né? Porque isso eu acho que é até comum, assim, acontece normalmente, né? A gente vê um vulto, Aham. às vezes a gente até acha, será que eu vi mesmo? De De rabo repente de nem olho, foi, né? De repente nem foi. E não era, porque primeiro eram várias pessoas, né? relatando as E mesmas as coisas. mesmas coisas. E a gente começou o ritual. Então, aquela coisa, né? Você abre o círculo e coloca velas e tal, como um ritual de bruxaria, ok. E as velas Uhum. eram apagadas, a gente escutava o sopro. O sopro da vela, assim, a gente escutava assim, ó. A vela apagava. Não tinha vento, a gente tava dentro de casa, Eita. com tudo apagado, tudo fechado, não tinha vento. A gente ouvia alguém soprando a vela e a vela apagava. A gente Gente, eu até tava. arrepiei. Os objetos, teve uma hora que a gente tava num ambiente e no ambiente do lado começaram a cair uns objetos. Aí eu até brinquei, falei, é o gato. Que é o que eu Uhum. falo quando é na minha casa. Fala, é o gato, gente, é o gato. Só que lá não tinha gatos, pelo menos Tinha não gato. gatos físicos. Sim. Mas eu quero saber Talvez uma pudesse coisa. ser o gato, mas, né? Gato dos Poderia ser Norman. um gato astral, talvez, mas os objetos caíam, assim, sozinhos. Né, num outro Longe da onde a cômodo gente tava, do que não lado, no tinha cômodo. nem vocês, nem as outras pessoas. Um Não, era terceiro um cômodo que cômodo. dava pra ver da onde a gente tava, mas não tinha ninguém Entendi. lá. E tava tudo fechado, não tinha vento, não tinha nada. Assim, as coisas caíam, pá. Tá. E as E aí pessoas que vocês abriram estavam o círculo e a vela estava dentro do círculo. dentro. E mesmo assim elas eram É, apagadas. elas eram apagadas. Então você imagina assim. E aí é o que eu vejo vocês comentando, e eu acho que é um assunto que a gente tem que trazer sempre. Que a questão de você ter alguém te instruindo, alguém que tenha uma experiência maior. Então, quando você vai fazer um ritual, de você ter alguém, não um ritual simples, que eu vou só ser uma benção, mas quando é um ritual maior, que inclui mais pessoas, que demanda mais energia, é importante ter pessoas mais experientes, Sim. né? Porque, por exemplo, nesse lugar tínhamos o Alex, que é meu parceiro, tinha a Ana, que é parceira do Flávio. Então, assim, tinham pessoas mais experientes que estavam fazendo de tudo para conseguir manter aquela energia, né? Claro. Eu acho que talvez fossem pessoas menos experientes teriam desistido do ritual, porque Sim. aquilo demandou muito, porque assim, até a gente conseguir refazer várias vezes, assim, o círculo teve que ser refeito muitas vezes, né? Porque era lá, apagava uma vela, e você ia lá e abria o círculo de novo, né? Assim, o Claro. brasileiro não desiste nunca, então você ia lá e fazia toda a abertura daquilo. E pensa que iam ser várias pessoas iniciadas. E que a gente tinha resolvido que essas iniciações iam ser separadas, para cada um ter a sua experiência, porque afinal eram pessoas que tinham esperado todo esse tempo para passar por aquilo, né? Sim. Então o Então trabalho já de refazer o círculo já ia acontecer, mas dobrou o número de vezes. dobrou o número de vezes e a gente ficou muito cansado, assim. E as pessoas tendo todas essas experiências lá fora, porque pensa que a gente não sabia, né? A gente sabia o que estava acontecendo ali no cômodo que a gente estava, e as pessoas que estavam aguardando num outro cômodo tendo outras experiências, né? De toque, de sensações e tal. Então foi bem pesado e eu acho que a gente tirou grandes lições disso, né? Mas Verdade. você, Sabrina, quero entrar agora em você. Não, pera, essa frase ficou estranha, mas quero entrar na tua história. Você chegou a perceber essa sensação toda igual a todo mundo, mas desses fenômenos de toque, visão, escutar, o que você percebia, além do que te foi relatado? Eu não vi nada, porque assim, até eventualmente eu tenho visto clarividência e tal, Uhum, mas não é o mais importante para mim. Mas eu certo. sentia muito a presença. Então você sentia que tinham coisas ali, né? Eu Uhum. não conseguia saber naquele momento, depois trocando as ideias, que eu, por exemplo, que não via, vim saber que eram humanos que estavam ali, né? Espíritos.
mas Sim. você sentia presenças. E assim, a gente ouvia as coisas, né? Então ouvia tipo um burburinho, uma coisa, sabe assim, um andar. Quase físico mesmo, Isso assim, você você conseguia todos uma perceber. coisa que todos captaram, quase esse som da vela, né? O som da vela todos ouvimos, que até eu lembro assim que a gente se entreolhou e falou, gente, agora, né? Agora vamos usar todas as nossas forças, porque será impossível fazer isso sozinho, né? E aí eu acho que nessas horas é que a gente vê o quanto você ter uma rotina mesmo, né, de bênçãos, da gente se aproximar das energias que a gente trabalha. De se Eu fortificar, se e a gente fortalecer. percebeu que em algum momento naquela situação veio o sentido oposto, que era assim, as coisas que estavam a nosso favor e que a gente percebeu essa ajuda assim, Hum, não, vamos lá, né? Olha, e todo mundo começou a se fortalecer, e aí vamos abrir de novo o círculo, que seja 10 vezes a gente vai abrir esse círculo de novo, mais uma vez. Para as pessoas que estavam propriamente iniciando, né? Então, que eram Flávia e Ana, foi muito, assim, uma demanda muito maior, porque assim, era o foco, né? E a Sim. gente, e eu, o Alex, enfim, que estávamos ali, tentando manter essa energia dentro, né? Até para fortalecê-los e não deixar, porque na nossa mente a gente não sabia o que estava acontecendo do outro lado. Então a gente pensou assim, não, para a gente não deixar, sei lá, né? Quem vai ser iniciado ter uma coisa ruim, só que a gente não sabia que eles já estavam tendo essas coisas sim. antes, Que né? eles não acharam ruim, na verdade, eles acharam o máximo. Eles acharam o máximo, porque pensa, vão ter história para contar até os bisnetos, entendeu, Zac? Porque assim, quando eu fui iniciado neste lugar, né, que era mal assombrado, né? Não é uma coisa que passa todo mundo assim, fica passando, né? E Eu aí, amei. qual aconteceu? Demorou muito tempo, assim, o dobro de tempo do que a gente tinha se planejado. Foi assim, a noite toda, vamos dizer, nesse processo, quase era amanhecendo e a gente estava ali ainda, né? Então, quem teve eu brinco assim, quem ficou ali até esse momento, o último a ser iniciado, gente, foi guerreiro, entendeu? Porque assim, foi a noite toda ali Já tentando tinha feito uma fazer. amizade, talvez, né? Querido, você dá uma licença, eu vou pro Exatamente. outro cômodo. Você fica aqui mexendo Vocês nesses estão me objetos. atrapalhando, eu preciso me concentrar, né? Uhum. Só que aí, durante esse processo que eu estava ali, a hora que terminou, eu tive essa sensação. Não, gente, é o livro. Isso Ah, daí. que legal. Só que eu não podia falar isso no meio, porque pensa, a gente já estava com o circo, já estava ali dentro. Não tinha como, naquele momento, né, eu resolver me desculpar Do com nada a os Sabrina fala: coleguinhas. "Tragam o livro de volta", no meio do eu ia achar maravilhoso. E aí, no outro dia, o Flávio veio falar comigo, falou, Sabrina, como tá? E todo mundo dormiu mal, e aquela coisa, e todo mundo Mas depois os esgotadíssimo. fenômenos diminuíram, na hora de dormir meio Não, que os fenômenos continuaram. Então, por lençol exemplo, puxado, cortina abrindo. à noite as pessoas não conseguiam dormir, porque várias manifestações acordavam. Então, assim, foi uma noite horrível para todo mundo acordou extremamente esgotado, Uhum. até porque nem dormiu direito, né? A gente foi dormir de madrugada e era cedo, as pessoas já estavam acordadas porque não conseguia dormir. E a gente falou: não, vamos resolver isso. A gente tem que resolver. Se a gente acha que foi o livro, é uma tentativa, porque a gente acha, né, Zac? A gente sempre Exato. imagina que é, a gente Supõe, nunca né. sabe se realmente foi, né? Você imagina que foi aquilo. E aí a gente falou assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar todo mundo da casa. Espera, Assim, espera, todos. uma pausa. Onde estava esse livro? Vocês pegaram o bendito do livro e colocaram ele onde? Tava numa gaveta. A pessoa, tipo, fez uma brincadeira e colocou esse livro numa gaveta. Ah, O não livro estava retirou de Fechado. volta. originalmente exposto, aberto, numa Ah, ele estava cômoda. aberto. Estava aberto, É, tipo, num altarzinho, assim, estava lá. E a gente Tá. não tinha reparado nunca naquilo. E aí ele tirou do lugar, guardou, tipo, num escárnio, assim, tira esse livro daqui, não sei o que, bababá. Foi isso. Entendi.
Na minha versão, depois a gente vai colocar ele aberto em outro cômodo para as páginas mexerem. Tudo bem para Boa, essa pode adaptação? ser. E com uma Boa. foto preto e branco na parede, né? A gente Quando- pode fazer esse roteiro. Sim, porque esse olho vai te acompanhar. Isso. Do 4. Vamos ver. Gostei dessa edição. Não, eu tô brincando aqui, mas assim, já deu um medo, porque você. Imagina, até alguém sentir e falar: pera, onde colocaram um livro? Naquela gaveta. Aí eu já ia ficar com medo de abrir a gaveta. De Dá pensar, um certo não medo. está mais aqui. Mas aí pegaram o livro da gaveta e devolveram para o lugar. Não, eu falei assim, primeira coisa, vamos devolver esse livro, né, pro lugar. E aí a gente vai ver o que faz. Vamos tentar tirar essas pessoas da casa, a gente conversando entre a gente. Vamos tentar As pessoas energizar vivas. essas pessoas. Não, as pessoas vivas. No Nessa caso, altura já não dava para saber mais quais eram os vivos, quais eram os mortos. Entendi. Vamos combinar assim, vamos tirar os wicanianos, né, daqui. Sim. Já que não gostam, os wiccanos daqui, os wiccans Wiccan, daqui. a gente chegou com Wiccans. Wiccans daqui. E, enfim, vamos fazer todo um processo, então, assim, de blessing e tal, para tentar energizar essas pessoas. E, assim, existe uma piada ali dentro do grupo, né? Porque você, a Sabrina é amiga dos fantasmas, porque eu acho que tudo é normal. Entendeu? Assim, isso daqui não é normal. É tipo isso, assim, bateu na porta, sempre bate, né? Tá tudo bem e tal. E aí o Alex e uma das iniciadas e tal, que tinha mais experiência nessa coisa de energização do lugar, né? Do lar, vamos dizer, dos ambientes e tal. Assim, não, vamos fazer o seguinte: enquanto vocês ficam com os meninos lá fora, fazendo essa energização, então, sei lá, vamos cantar umas músicas, tocar um tambor, vamos fazer um blessing, vamos tentar elevar essa energia das pessoas. Eu tô amando a Sabrina Bruxa de Blessing. Fica só deixar registrado aqui, que vai ficar essa história. Conta a Bruxa de Blessing, vai ser essa aí. E a gente vai tentar energizar ali a casa, enfim, de várias maneiras, né? Então, que a gente conhece para tentar elevar a energia desse lugar, porque não está conseguindo conviver ali, né? Tá difícil de você continuar ali. E aí, no meio que a gente terminou tudo isso, a gente falou assim, não, vamos chamar a pessoa que tirou o livro Para se desculpar. Isso mesmo. Tem que ser ela, né? Então, esse exorcismo, vamos chamar de exorcismo, que a gente consegue visualizar. Vocês chegaram e tentaram falar, cara, saiam daqui. Eles falaram, não, a casa é minha, saiam vocês. Isso. Primeiro foi isso. Primeiro a gente tentou falar assim, a gente que manda. Aí a gente como vocês são aí depois a gente falou, nós somos bonzinhos, espíritos. A gente é super fofinho, a gente só gosta de abraçar a árvore, a gente queria te pedir desculpa. E aí a gente fez um ritual com ele e tal, para ele fazer um pedido de desculpas e tal. E aí as coisas amenizaram. Não que elas ficaram como era na primeira viagem, entendeu, Zac? Sim. Assim, a movimentação ainda era um pouco mais densa, mas também ninguém estava ofendido. Sim. Desculpas aceitas. Assim, a gente aceitou suas desculpas, mas, né, vocês pisaram na bola, né? Isso. Então, da próxima vez, tenham mais consciência, estamos magoados. Mas a gente percebeu nitidamente que melhorou, né? E aí eu queria acrescentar umas outras coisas, se eu puder, que não tem a ver com o livro. Com certeza. Quer dizer, tem a ver com o livro, mas que me veio agora, né, Flávio? Que você sabe que eu sou dessa, eu vou lembrando. Mas, assim, várias coisas já aconteceram nessa casa anteriormente. Então, assim, quando a gente foi fazer, por exemplo, o Beltene, a gente foi para Guararema, mas a gente, obviamente, não levou um mastro, porque a gente ia de carros comuns, como que a gente ia levar? Exatamente. Um mastro dobrável, não dá. E aí a gente chegou na casa e aí falou assim, e aí, né, como que a gente vai, sei lá, que tem uma madeireira ou alguma coisa pra gente ver. E aí tem um amigo que é o único que, assim, eu vou falar o nome, porque é um fofo, é meu afilhado, Augusto, e ele sempre fala assim, a Sabrina tem o poder da manifestação, que os fantasmas ficam tão alegres, assim, eles se comunicam, que eles apresentam as coisas para ela, né? É verdade, várias histórias disso também para contarmos depois. Da Bruxa de Blessing? E aí fantasmas no carro, várias histórias, continua. Tá tranquilo, né? A gente tá vindo para fazer o ritual e os deuses vão prover isso, né? A gente tá aqui super feliz, a gente vai achar esse maço, seja onde for.
E aí, nesse lugar, tinha um ambiente, que é uma piscina, assim, com um lugar de churrasqueira, sabe? Assim, com um telhadinho e tal. Sim. Zac, quando a gente olha para cima, o que tem dentro do telhado, assim, apoiado? Dentro do telhado? Por exemplo, tá lá as viguinhas do telhadinho, pensa que é um telhadinho Sim. rústico, né? Então tem aquelas vigas tá. de madeira e não fica tipo uma canaleta ali do lado, sei lá, um lugarzinho, né? Não sei como se chama na construção. E aí estava lá o quê? Nosso mastro. Perfeito, numa altura perfeita. Assim. Várias coisas iam acontecendo. Por isso que a gente brincava que era a casa bem assombrada, que eles iam mostrando as coisas pra gente, a gente ia usando. E manifestava coisas para vocês ali. E assim, que lógico que eu não imagino que a coisa se manifestou, se produziu ali, mas que assim, gente, olha para cima. As coisas iam dando certo, assim, exato, né? Eles iam dando certo. Então, no momento que a gente foi para esse Beltene, tudo dava certo, a gente achava as coisas na casa que a gente precisava. Então, por isso que eu falo assim, realmente eu acho que foi uma ofensa para os ancestrais daquele lugar, né? E aí, depois que tudo ficou mais ou menos resolvido, a gente resolveu festejar, não é, Zac? Porque o que bruxa faz? Com certeza. Vamos fazer uma fogueira. Vamos, super legal, vamos cantar umas músicas, né? Sei lá, né? Que é um ritual pagão que se presta, tem que ter uma fogueira, não é? Jogar uns tarôs, abrir uns oráculos. Não na fogueira, hein, galera? E aí a gente percebeu que, assim, realmente as energias elas estavam um pouco alteradas, entendeu? Porque a gente fez a fogueira e estamos dançando, de repente aqueles foguinhos que ficavam vindo, sabe, assim... Pulando da fogueira. Sei. São salamandras raivosas, que a gente chama. Exatamente, salamandras raivosas querendo nos atingir, né? Uhum. E quanto mais a gente tocava o tambor, mais aquele fogo se expandia. Então, assim, você via que não estava um ambiente totalmente neutro, vamos dizer assim. Sim. Né? Tava um ambiente mais mexido espiritualmente. Que tudo bem, eles tinham aceito, ninguém estava mais sendo, vamos dizer assim, atormentado pelos espíritos, mas eles estavam. Uhum. E aí, assim, as pessoas se alteraram muito com aquela dança, e é um grupo que pouco bebe, não é você falar assim, ai, nossa, estávamos todo mundo bêbado e nos alteramos. Não foi vinho o caso. chilenos, querido. Não, imagina. Né? Não foi o caso, assim. Então, realmente, as pessoas se alteraram muito. Mas também pensar que, a esse ponto, quem não estivesse aberto a isso, já estava conectado. Então, você já abriu o olho, né? O terceiro olho, a tua... Aí, para fechar de um dia para o outro, também não... E aí, vocês foram dançar na fogueira com tambor. Aí já foi aquela coisa. E a gente falou, gente, vamos sair dessa fogueira que alguém ainda vai se machucar, né? E vamos para casa fazer o quê? Que bruxo gosta? Vamos jogar um tarô, né? Vamos fazer um jogo. E não é uma tranca com tarô, não é um poker, é um jogo da espiritualidade. Vamos aproveitar, já que estamos, né? As pessoas tinham acabado de se iniciar, então vamos ver o que vai vir, o que aparece, quais são as mensagens para você nesse momento. Eu tô achando que vocês foram, na verdade, roteirizados. Vamos escrever um filme de terror, porque vocês só foram piorando essa conexão. E aí, porque no final, eu acho que também foi a inocência de tá tudo bem, né? agora tá tudo bem. O fogo mostrando letras, assim, fazendo letras, saiam daqui. E vocês achando que tava tudo bem. Gostei. Vai ficar um pouco caro os efeitos especiais para essa fogueira, mas já tô aqui guardando dinheiro. E aí fomos fazer esse tarô, e aí era um tarô daqueles, assim, tapa na cara, sabe, Zac? Aquele tarô que vem e mexe com o pior elemento que a pessoa não queria falar. Então, várias pessoas chorando com as tiragens, assim. Chorando real, eu fui uma delas, assim, chorando, não é força de expressão, Gente, tava pesado. Foi tudo verdade? O tarô não mente jamais? Sim, foi. Mas, assim, eram coisas que talvez as pessoas não queriam expor num grupo, entendeu? Era aquela coisa assim, tirando suas piores sombras do baú agora. E vocês não pararam, né? Aconteceu com um, vamos fazer com os outros. Não, foi indo, foi um fluxo dionisíaco acontecendo. A gente foi junto com a energia. E a gente fazendo toda aquela coisa, eu falo assim que foi realmente um expurgo, sabe? Assim, uma catarse, isso mesmo. Uma catarse, porque
as pessoas ficaram bem depois, ninguém, assim, ficou com sequelas graves dos acontecimentos. Mas Traumatizado num canto até hoje da casa, assim, pra frente e pra trás. Isso não aconteceu. estão Não. todas assim, ninguém ficou traumatizado e falou nunca mais quero ir num rito de bruxaria e tal. Mas eu acho que todas as pessoas ficaram muito mexidas emocionalmente, né? Muito mexidas emocionalmente por todo o acontecido. E eu acho que ficou uma mensagem para todos nós, né? Porque depois, Zac, depois que acontece, né? Você fala assim, poxa, gente tão experiente, né? A gente está aí há tantos anos e tal, nessa trajetória. E ninguém, no momento que aconteceu aquilo, do livro, naquela atitude de uma pessoa que era muito nova num caminho mágico, ninguém percebeu que aquilo poderia ser um problema. Exato. Né? Já interferiu na hora, falou, opa, pera, isso não. Pode devolver, Exatamente. já pede desculpa, porque é isso, entendeu? Porque eu acho que estava todo mundo muito envolvido no rito que ia acontecer, né? Tava todo mundo muito feliz de poder estar ali depois de uma pandemia, com várias coisas, né? Porque eu acho que na pandemia, para todo mundo foi ruim, lógico, né? Acho que ninguém passou ileso disso. Assim, nossos rituais, eles demandam muita interação, né? É muito fluxo de pessoas, e as pessoas interagem, elas estão muito juntas. Então, eram coisas que realmente não tinha como acontecer no momento da pandemia, né? Pelo Sim. risco das pessoas mesmo. Então, estava todo mundo muito no festejar, né? Tipo, que bom. E eu acho que nisso a gente se distraiu mesmo. Sim. Eu sempre falo assim, eu acredito muito que as coisas, elas acontecem ao mesmo tempo. Eu não sei se, assim, não quero dar spoiler, mas no filme Os Outros, tem um filme chamado Os Outros, que mostra muito isso, que as coisas elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu tô aqui gravando com vocês e provavelmente esse quarto tem muitas coisas acontecendo naturalmente, que Sim. talvez a gente não esteja percebendo. E quando a gente mexe em alguma coisa que não é nossa, né? A gente estava num lugar que não era nosso, que estava ali emprestado, nós éramos convidados daquele lugar, né? Do mesmo jeito que você não gosta que uma pessoa, sei lá, de repente venha na sua casa e mexa na sua louça e mude ela de lugar, né? Ou se deixe você... na sua cama, que seja. Às vezes nem mexia, mas deitou, você falou, pera, minha cama, né? Você respeite. Exatamente. Você não quer essa invasão, por que seria diferente quando você não estiver mais aqui de carne e osso e você seja lá um espírito? Você também não vai gostar que te desrespeitem, né? Eu acredito nisso, cada um pode acreditar no que quiser, mas assim, Eu concordo. eu vejo muito uma igualdade, assim, sabe aquela coisa, como está acima é abaixo, né? Eu acho que as coisas elas se entrelaçam assim. Então, se eu não gosto em vida, por que eu vou passar a gostar depois que eu esteja numa outra vida que não é de carne e osso e tal? Provavelmente eu vou continuar sendo que é uma virginiana chata que não vou gostar que a pessoa mexa nessas coisas. Concordo. A minha pergunta e não vamos nem respondê-la aqui, é só levantar uma pergunta que eu quero saber de uma outra história. Por que esse povo ainda estava ali? Por que, né, desencarnou e não fizeram a passagem? Então, assim, o que será que acontece ali que depois que a gente gravar o seriado, cenas da fogueira, pós-produção e efeitos especiais, a gente pode contar deles Eu tenho uma dias antes teoria. pensando, vamos cortar esse mastro e pôr aqui? Por quê? Porque sim. Porque, né, pode ter acontecido isso. Alguém cortou aquele mastro recente. Olha que legal. Já gostei de tudo isso. Mas eu quero saber o que esses espíritos estavam fazendo ali. Eram desencarnados? Eram espíritos da floresta, da própria casa, egrégoras criadas, Flávio Lopes? Eu acho que o que eu senti, né? Minha percepção de que a família que é a dona da propriedade é uma família ligada aos Mormons e de que essas forças que estavam lá são forças associadas à família. Então eu não sei o que já aconteceu nesse lugar antes, se já houveram uns rituais, uns encontros ali, mas eu senti que o lugar ancora alguma coisa, sabe? Não é isso, Sá? Você não sentiu isso também? É como Parece se uma a coisa propriedade familiar ancorasse mesmo, isso. né? De pessoas que me parece assim, lógico que a gente não pode saber da história, mas o que parece é que aquela propriedade seja dessa família há muito tempo. Isso. E talvez essas pessoas
sei lá, construíram essa casa. De repente era um terreno e essas pessoas que construíram e depois os E ninguém fez filhos, essa tiragem do tarô ali no dia. Ninguém tentou esse contato. É que o A gente contato queria paz, né? ele estava muito assim, né? Intenso já, não precisava do tarô para acontecer. Não, não é quis verdade. perguntar, de repente vai que eles encarassem isso como invasivo, a gente já tinha sido invasivo demais, né, com eles. A gente estava parecia realmente isso. querendo balançar a bandeira da paz. Então a gente ia comer, era hora do almoço, a gente fazia o que a gente faz no Soen. A gente colocava um prato de comida numa cadeira vazia com uma vela acesa para eles comerem à mesa com a gente em paz. Ninguém de Virou um máscaras, grande né? Soen, na verdade, né? Assim, É. como no Beltane do ano anterior tinha E acontecido. também já tinha sido um Soen. Então Eu lá tenho, é Soen esse lugar. eu tenho uma vontade imensa de fazer um Soen lá, mas ninguém quer me acompanhar, Zac. Se você quiser, tá? Você Querida, eu pode vou ver vir. passagem agora que eu Eu vou estarei com ali. você, vamos. Porque Eu assim, eu acho. tenho muita vontade, porque assim, tudo que a gente fez lá sempre foi um grande Soen. Então, quando a gente foi para o Beltane, criança gosta de Halloween, né, Isaac? E tinham 3 crianças, Muito. estavam meus filhos, estavam o Thor, que é o filho da Luanin, que é uma grande amiga também. E eles queriam fazer uma festa de Halloween, né? Então a gente fez o ritual de Beltane, mas depois a gente fez uma festa de Halloween para eles, né? E aí eu fui para a cidade com as crianças, esse também foi muito boa essa história. Eu fui para a cidade com as crianças e todo mundo desesperado, tipo assim, Sabrina, sabe que as crianças tipo assim, fantasiadas de Halloween, numa cidade que é um ovo, né, pequenininha, que a gente não viu nenhuma lugar assim enfeitado de Halloween. Depois ainda vai passar tipo um momento ruim com as crianças. E eu assim, ai, gente, nada a ver, eles querem ir, deixa eles irem e tal. Vestido, de que estavam vestidos? Bruxos? Bruxinhas. O Arthur tava com uma roupinha do Harry Potter e o Pedro com uma máscara assustadora e tal, né? O Bem Thor com Halloween uma mesmo. capinha Bem de Halloween. Ok. Bem americano indo trick or treat. E eu acho que sempre acontecia coisas assim de abertura de caminhos mesmo, porque assim, eles super preocupados ficaram no sítio, ninguém queria ir. Uma amiga foi comigo com as crianças e eu falei, ai, gente, vocês se preocupam à toa. O máximo vai acontecer eles não conseguirem nenhum doce, entendeu? Tocarem e não ter nenhum doce, porque eu também não vou deixar eles fazerem uma travessura no meio do. Sim. Né? Então e ainda já leva uma lição para a vida. Já foi o combinado. Tipo, a gente vai sair, mas não. Assim, se não tiver doce, não tem travessuras, porque as pessoas nem talvez saibam o que está acontecendo aqui, né? Não podia ser nem, pelo menos, desenhar no asfalto com giz um grande pentagrama? Ia causar um rebuliço na cidade. Não pensei, tá vendo, Isaac? Tô precisando de ideias pro próximo Halloween em Guararema. Pega meu número. Ideias aqui, ó. Não param. E aí nós fomos à cidade e tal. E realmente aconteceu o que todo mundo falou. A gente parou em várias casas e ninguém nem sabia, ó. Todo mundo com aquela cara de tipo. De Mormons vivos. É isso. Do que é isso? Não sei, não tenho nenhum doce, não sabia que ia passar, enfim. De repente, a gente chega numa casa imensa, assim, lugar imenso, que estava tendo uma festa de Halloween, real, assim, com umas crianças e uma festa e tal. E aí a gente parou, e foi muito engraçado, porque a gente parou na casa, e foi rápido isso, assim, vamos por, ai, não vai? Eu falei, ai, gente, ó, mas essa rua aqui, senão a gente vai embora, né? Porque eles vão ficar preocupados lá no sítio, não pega legal celular pra gente avisar e tal. E a gente para, quando eu paro com o carro, a pessoa que estava na casa, tipo numa sacadinha no andar de cima, faz assim, entra. E eu falei, gente, que pessoa desprendida. Estava viva, estava morta, não sabemos. Nunca me viu, né? E a pessoa falou assim, entra. Entra ou entra Sabrina? Pra gente... Gente, entra! Já imaginei isso. Entra a Sabrina, e a Sabrina, como acha tudo natural, sim, e continua entrando. Não, foi tipo, gente, entra, não sei o quê. E o Arthur tava com uma roupinha da Lufa-Lufa, tô contando do Halloween lá em Guararema. E uma menina desce
desceu, porque ela viu que não era talvez quem eles estavam esperando, ela desce com a roupinha tipo igual a do Arthur, super feliz, porque era Lufa-Lufa também, entendeu? Olha que E gente. traz milhares de doces da festa, porque era uma festa muito legal, assim, tava enorme. Se eram vivos ou mortos, não sabemos. Eu acho que eram vivos, entendeu? Sim. Há controvérsias. A gente pega vários doces e tal, volta cheio de doce pro sítio. E as pessoas não acreditavam, né? Como assim que você conseguiu? Eu falava assim, gente, porque a gente parou numa festa e tava acontecendo isso. E na mesma rua tinha tipo um barzinho, um cafezinho, uma coisa pequena, assim, toda enfeitada de Halloween. Que a hora que a moça viu eles vestidos, pediu para parar, tirou foto com eles, pediu se podia postar as fotos e tudo mais. Eram as duas únicos lugares que sabiam que era Halloween em Guararema, entendeu? Então sempre é Soen lá. Não importa. Não Gente, importa eu tô amando. né? Já quero conhecer. E depois, voltando à questão da casa, entender. Porque até onde eu sei dos Mormons, o nome é Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Não é isso? É. Até onde eu sei, tem uma coisa muito cristã. E não sei se permeia, ele passa, toca, chega perto de alguma coisa mais mágica, né? Eu acho que é alguma coisa mais cristão. Mas agora eu quero conhecer esse lugar, sentir essas energias, ver este livro e postar este livro nas nossas redes sociais, @Conversa de Bruxo Podcast. O livro ali, fechado. Tava aberto, vocês falaram, né? Tava aberto. A gente tem que voltar lá para ver se ele continua aberto, né? Em qual lição, né? Onde estará aberto esse livro? E os doces chegaram junto, não sumiram no meio do caminho, tipo, não eram doces físicos. Não, eles chegaram juntos. Assim. Entendi. Gente. E agora me conta uma coisa. Não foi esse dia que você, de carro voltando pro sítio, que o carro quebrou? Não. Que dia que foi? foi? Em outra ocasião. Que dia que foi? Porque Sabrina já notamos que recebe visitas, toca na porta, fala, entra aqui, sem saber quem É assim mesmo, a gente tá de carro em algum lugar e aí tem um problema. Alguma coisa acontece. Uma pessoa se materializa na rua e resolve o problema. Quando a gente olha de novo, a pessoa não tá mais lá. Quem Sabrina era me essa conta isso. pessoa? Ela era de verdade? Ela não era de verdade? Não sabemos. Ou era uma pessoa muito rápida, né? Porque a gente não conseguiu vê-la no horizonte. Sabrina, só que o problema é que acontece várias vezes. Então, ou são muitas pessoas muito rápidas e solícitas, ou tem alguma coisa aí. Ou esses guardiões estão se materializando com mais frequência. Mas me conta, Sabrina, o que estragou no carro? Como foi essa pessoa, essa abordagem? Então, faz anos já, né? Uns 12 anos mais ou menos, eu estava de licença maternidade do Arthur e eu fazia um curso de inglês perto de casa. Então eu ia de carro, porque era noite e tal, tinha medo de ir a pé. E eu parava o carro perto do curso. Era uma ruazinha assim, meio isolada, porque não era um lugar que as pessoas frequentam muito de carro, as pessoas vão muito a pé e tal. E aí eu parei meu carro, fiz a aula. Quando eu fui voltar, meu carro não pegava. Tipo bateria, sabe? Quando você vai ligar e... E, gente, eu moro em São Paulo, então o maior medo não é com fantasma, gente, é com o ladrão, né? Com certeza. Não é, você não pensa, e se chegar um fantasma agora aqui nessa rua escura? Não, você pensa, gente, vou ser assaltada agora, né? E aí, fui ligar o carro e o carro não ligava. Fui ligar o carro não ligava, eu falei, gente, agora? E não dava nem sinal, ou ele fazia, ou nem isso? Não fazia nada. Nada, não dava nem sinal de vida. E aí, do nada, aparece um moço. O que Você era viu ele isso? chegando? Eu não vi ele chegando, eu só vi ele na minha janela. Gente! E aí, nessa hora, eu pensei, vou ser assaltada, porque normalmente quem aparece do nada, que você não nota e chega em você, é quem? É o ladrão. Sim. Ou o fantasma. Pessoas, assim, mais normais, elas demoram um tempo para chegar. Então, você as vê chegando em geral, né? Mas naquela hora, meu desespero era tão grande de ser assaltada que eu nem fiquei raciocinando muito. Aí,
E a pessoa que espantava, que era uma pessoa muito educada, tipo, muito, que era fora do padrão para aquela idade, por exemplo, que o moço aparentava, sei lá, uns 20 e poucos anos, mas era uma pessoa muito educada. Então, assim, eu vi que o carro da senhora não tá pegando, né? Será que eu posso ajudá-la? Sabe, assim? Não, tá bom, né? Porque eu pensei, gente, se for um assaltante, ele me ajudando ou não, o máximo vai acontecer é ele fazer o carro pegar e ir embora, né? Assim, o que eu não quero é que ele fique aqui comigo. Sim. E a aparência dele, assim, ele era magro, meio alto, cabelo curto, pele branca. Não, ele era uma pessoa de estatura média, assim, tá? Era um moço, assim, branco, de estatura média, uma pessoa que poderia estar passando ali, né? A gente não sabe. E aí, ele falou assim, a senhora já tentou pegar no tranco? Eu falei, não, porque eu tô sozinha, não, então vamos tentar. A senhora ficar no carro, tal. E eu dentro do carro, ele fora do carro, empurrando. Movimentou o carro e não pegou o carro. Tá. Aí ele fez assim, a senhora assim, sempre muito educado, assim, não era uma pessoa, deixa eu entrar então para ver. A senhora se importa se eu tentar fazer pegar o carro? Eu falei, não, né? Tá tudo bem. Não, e quase morrendo do coração. Né? Pensando, vou falar um não aqui, né? Não, pode tentar. Ele falou, então, se a senhora puder descer, deixar eu entrar. Por obséquio? Por obséquio, a senhora poderia fazer a gentileza de, né? Só que assim, ele pôs a chave no carro e o carro ligou. Não é que ele fez, não foi nenhuma manobra. Ele pegou a chave, pôs simplesmente, no carro, ignição, funcionou. Normalmente. Ele falou, pronto, agora a senhora pode voltar com tranquilidade para casa. Eita, já foi estranho, porque as pessoas não falam assim normalmente. Não. Mas tá tudo bem. Aí eu entrei no carro, já apavorada, pensa assim, né? E ele assim, ó. Não acredito, dando tchauzinho com a mão direita, leve, um tchau leve. Deus, e desaparecendo no ar, assim, desaparecendo. Aí eu olhei pra rua, olhei de volta, cadê? Cadê a pessoa que tinha me ajudado? Não tinha uma pessoa. E aí eu olhei, peguei o carro, porque eu pensei, bom, se for bateria, gente, vamos focar, né? Vamos tentar racionalizar. Se for bateria, eu preciso andar com o carro. E desci a rua, subi a rua, porque eu falei, gente, para onde foi essa pessoa? Você procurou Bartolomeu, que é o nome que a gente porque vai dar. Assim, na hora, você fica assim. Eu acho que a gente é muito, assim, a gente não, às vezes a gente quer ter a certeza de que aquilo foi uma experiência. Você não quer falar assim, tá bom. Acho que foi, pareceu. Nem foi, imagina, era um moleque que te ajudou, foi embora, você que não soube ligar o carro. Só que, né, gente, a gente dirige há muito tempo, você sabe ligar um carro, você sabe se o carro ligou, né? E aí, Isaac, eu fiquei muito apavorada, mas ao mesmo tempo com aquele ceticismo de falar, não, gente, eu vou 2 vezes por semana nessa escola, eu moro num bairro, na Moca, é um bairro, assim, que as pessoas se conhecem mais ou menos e tal, um bairro pequeno. E aí, assim, eu ficava procurando, toda vez que eu ia para a escola, se eu ia ver aquela pessoa, né? Porque, assim, para ele ter aparecido ali, ou ele morava ali, né? Se ele fosse uma pessoa de carne e osso, ou ele morava ali, ou ele trabalhava ali. Para passar essa hora andando, não é um passeio. Exatamente. Né? E nunca mais eu vi. Então, ficou sempre no ar assim. Quem era? Era uma pessoa? Era um ser que veio ajudar, né? Para mim, a minha concepção, hoje, depois de ter procurado muito e não querer acreditar, eu acho que foi uma ajuda real, assim. Porque ninguém dá tchauzinho assim com 20 anos de idade para você. Exato. E ninguém com 20 anos de idade fala com você com esta educação. Como se falava com 20 anos de idade em 1792. E eu não acho nem que é uma ajuda, sabia? Porque eu acho que às vezes ajuda é quando a coisa aconteceu, o carro pifou, e aí alguém aparece para te auxiliar. Talvez fosse tudo premeditado, tipo, o carro não pegou para ele aparecer e dar um oi. O que vocês acham? Porque só assim, não é que queimou. Se o carro não dava sinal, é como se a energia tivesse bloqueada. E aí ele entra e a coisa funciona. Sabrina, vamos tirar um tarô agora e ver se Baltazar era um mecânico de 1500.
Então, assim, eu acho que as pessoas, elas passam por experiências. Por exemplo, já passei por algumas o Flávio estava junto, e que você acha que era normal, né? Eu Você nunca acho que é normal. Não. teve aquela do bastão também, né, Flávio? Que a pessoa Sim. chegou para ajudar e sumiu. Então, assim, eu acho que acontece as coisas, só que às vezes a gente não percebe no nosso dia a dia, na nossa correria, de que as coisas Ai, estão acontecendo, né? será, Sabrina, que você não... Eu não percebo que a pessoa sumiu. Eu não percebo Mas para que ela o, é normal, é isso que que você o precisa entender. triciclo do hospital anda sozinho. Todo mundo fica indignado. E aí ela fala: não, é normal. Essa do Ué, bastão foi assim: a gente tava um dia andando de carro, a gente precisava fazer um bastão, eu nem lembro para quê. A gente queria um bastão, de beisebol. vamos, um bastão mágico, né? Uma varinha. Claro, claro, uma varinha. Vamos procurar um bastão, vamos andar aqui perto do Parque do Ibirapuera, com certeza a gente vai achar um bastão. A gente andou muito, não achamos nada. Teve um dia que a gente foi no próprio parque, a gente não achou nada no parque. Estamos passando de carro ali entre o Parque do Ibirapuera e o Museu de Bruxaria. De repente, a gente vê uma árvore podada e a gente fala: olha lá, vamos lá pegar o bastão. Estacionamos o Sim, carro de um lado da rua, atravessamos, fomos até a árvore. E aí estamos lá tentando quebrar um galho e a gente não consegue. Aí a Sabrina falou assim: ah, lá no meu carro tem uma ferramenta, vai lá no porta-malas e pega. Do outro lado da rua o carro tava, não estava longe. ok. Eu Uhum. peguei a chave do carro, virei de costas para ela, atravessei a rua, abri o porta-malas, peguei a ferramenta. Quando eu fecho, está lá a Sabrina com um bastão na mão. E aí eu Sim, falei assim: como natural. você conseguiu pegar o bastão? Ela falou: passou um homem aqui agora e falou assim: ah, você quer quebrar esse galho? Quebrou e me deu o galho. Aí eu olho para um lado da avenida, não tem ninguém. Eu olho para o outro lado, não tem ninguém. Naquela rua longa, assim, que não tem Longa, nem uma como fazer a avenida, curva. longa. Sim, Sim, é isso mesmo. Falei: ah, tá bom, vamos embora então. O fantasma já pegou o bastão, tá ótimo. pra você, E para Sabrina. ela é normal. É Porque super normal. E ele falava assim, mas quem foi? Eu falei, um moço passou aqui, tava com uma roupa, porque no parque as pessoas fazem esportes e tal, então tava, sei lá, com um short, uma camiseta, e eu estava em pé, em cima da, sabe assim, querendo quebrar o galho, assim, em Sim. pé. Não era um galho fácil de quebrar, entendeu? E aí ele falou assim, a senhora quer esse galho? Né? Eu falei, eu queria. Porque a gente fala que tudo é artesanato, ou é teatro ou é artesanato. Isso, Eu queria, que eu Sim. tô precisando para um artesanato, um teatro. E aí ele quebrou. Mas ele não me parecia uma coisa sobrenatural, entendeu? Porque para mim era um mas foi. skatista subindo do Parque do Ibirapuera. Eu só Entendi. consegui perceber que aquilo era sobrenatural ali, e ainda tenho dúvidas até hoje, porque ele falou, Sabrina, foi muito rápido, o carro tá, assim, era atravessar a rua, né? Não era o carro está em outra rua. E você não Era viu pra onde esse jovem de estatura média, que acenou assim, assim, que estava embora, desapareceu, virou a esquina, não. Você também ficou muito contente e eufórico com o bastão na mão, Flávio chegando e você querendo fazer um exato, Expelliarmus. porque a gente estava precisando do bastão, né? Então estava feliz. E na verdade, eu não fiquei olhando para onde o moço foi, né? Eu Para a falei, luz. ai, obrigado, tal, e continuei minha vida. Pelos 2 segundos que demorou o Flávio atravessar a rua. Então, assim, eu jamais, numa situação dessa, acharia isso estranho. Para mim, é uma coisa normal, a pessoa passou, quis te ajudar. Normalmente, você não fica olhando para onde vai essa pessoa após te ajudar no Para seu ver se dia a ela dia. desaparece no ar. Ninguém fica olhando, mas Quando deveria. você quer fazer uma coisa mágica, que é o recolher um bastão. Uhum. Eu acho que não é, vamos dizer assim, quando alguém te ajuda na rua por qualquer motivo, você não fica olhando para onde a pessoa vai, você agradece, continua no seu fazendo as suas coisas, né? Você não é escorpiana, né, Sabrina? Não. E eu fico até essa pessoa ir embora, pra onde foi, tento ver o CEP dela. Então a gente tem que dar uma voltinha por aqui, tá? A gente vai combinar a viagem para Guararema, Zac. Da próxima você tem Vamos. que ir, tá? Para a gente Não, poder postar o livro dos Mormons. count me in. Como você fez em inglês, já tô aqui no inglês que eu sei que você sabe. Amei este papo neste outubro paranormal, mas temos 5 minutos para eu saber que triciclo é esse. Tá bom, vou ser rápida. Tá, vai lá, Um porque hospital fiquei... infantil, né? Eu sou pediatra, enfim,
trabalhamos no hospital infantil, e eu fui visitar um outro hospital infantil, que um colega trabalhava, e as pessoas tinham uma lenda dentro do hospital, que era assim, tem uma menina que... Não era bem uma lenda, porque essa moça, ela era uma menina que tinha ficado muito tempo internada por uma doença crônica, e era uma menina pequenininha, e quando a criança fica bastante tempo internada, às vezes a gente autoriza a família a trazer um brinquedo, alguma coisa para a criança, porque é uma criança, muito tempo de internação. E aí a mãe pediu se ela podia trazer, sabe, aqui a gente chama tonka, mas é triciclo de criança pequenininha, assim. Igual do Iluminado. Só para saber. Eu não lembro qual é o do Iluminado, mas assim, é um triciclozinho normal de criança, assim, andar. Baixinho, 2 rodinhas atrás, uma na frente que ela vai guiando, né? Guiando assim. E com a perninha não para baixo, mas meio que para frente, assim? Tipo, pedalando assim para frente. Tá. E essa criança brincou muito, enfim, com isso ali no hospital, mas infelizmente essa criança veio a óbito em algum momento. E a mãe, agradecida por tudo que tinha acontecido, esses hospitais infantis, eles têm brinquedoteca, né? Tem um lugar onde a gente deixa as crianças brincarem e tal. Ela doou o triciclo para a brinquedoteca. E as pessoas do hospital falavam assim, esse triciclo anda sozinho. Só que eu não acreditava, de verdade, Zac, porque em hospital tem muita história. Sim, algumas que realmente são verdade e outras que são lenda que alguém foi passando, né? E aí um dia eu fui visitar esse amigo e ele falou assim para mim, vamos subir lá, e eu fiquei bem no lugar onde estava esse triciclo, entendeu? Que é perto da brinquedoteca. Que era perto da brinquedoteca, ele foi atender um paciente e tal, e eu fiquei ali esperando, porque a gente tinha um compromisso e tal. E aí, Zac, realmente o triciclo andava. Mas na tua frente, não é que ele se deslocava num canto, você olha, ele tá em outro. Ele tava se movendo. Se movendo, pedalando. Sabe assim, com os pedalzinhos se movendo mesmo, como se alguém estivesse pedalando ele, né? E qual foi a tua reação, Sabrina? Deve ter sido cumprimentar, né, Flávia? Com certeza. Precisa de alguma coisa? Não, na hora eu fiquei um pouquinho, assim, apreensiva, porque primeiro eu não conhecia a criança, né? Talvez se ela fosse uma criança conhecida, eu desse um... Não, mas assim, eu fiquei pasma, porque até então eu achava que era lenda. Assim, eu achava que era invenção, porque tem essa coisa das pessoas quererem ficar também aumentando as coisas, né? Para dar um ar de mistério nas coisas e tal. E aí a gente vê mesmo, dentro de hospital, tem muita manifestação, assim, por exemplo, criança está doente, muito grave. Né, eu trabalho em berçário, então criança está doente muito grave e às vezes a mãe não aceita, não tem uma aceitação daquilo. Às vezes a criança fica meses internada, que você todo dia chega e fala, gente, ela não vai passar de hoje, e ela sim, segura, né? E a mãe, ao aceitar, essa criança consegue, vamos dizer assim, ir em paz, vamos dizer assim, agora minha mãe aceitou, né? Isso a gente vê muito, mas triciclos andando eu nunca tinha visto. Assim. Foi a primeira vez, tá? Nunca mais, como eu não trabalho lá, não vi com uma certa frequência, né? Foi aquela vez. Mas eu acho que, eu acredito, né? Que assim, pensa, uma criança, a gente não sabe o que está do lado de lá, né? Assim, eu já tenho uma ideia. Ela tá apegada àquele lugar, né? Porque aquele lugar foi a casa dela por meses, né? E foi então, ali que a mãe tanto não quis que ela partisse. Então, às vezes, né? E quis doar o brinquedo dela para ficar lá, né? Então, assim, por que essa criança está ali? A gente nunca vai saber, né? O porquê que ela está ali. Mas eu duvido que seja outra pessoa, outra criança, outro espírito que sentou no triciclo para andar. Muito provavelmente tenha sido o próprio dono do triciclo. O dono do triciclo. O que nós temos que fazer é pegar o triciclo, mas pegar o bastão e ir para o sítio mal assombrado. A Sabrina aqui, a gente nunca vai saber. Querida, eu vou saber semana que vem. Eu tô naquele hospital. Eu nunca vou saber. Eu chego com 3, 4 psíquicos e a gente vai fazer isso. Eu vou perguntar para as pessoas do hospital se ainda acontece, se esse triciclo ainda existe, eu conto para vocês, que agora até eu fiquei curiosa, entendeu, Zac? E nos traga atualizações. Eu amei esse papo. Simplesmente insuperável, tudo paranormal, com Sabrina Augusto, Flávio Lopes, você que esteve aqui escutando, se arrepiou várias vezes, com certeza, porque eu também me arrepiei.
E eu amei a sua presença. Muito obrigado, Sabrina. Ai, obrigada, Zac. Obrigado, Sá. Sempre que precisar, a gente está aí para contar novas histórias. Não precisa ser paranormal, a gente pode contar umas menos paranormais, tá, Zac? Queremos quadro fixo de Sabrina aqui neste podcast. E na segunda temporada, que esse Outubro Paranormal, ó, é de arrepiar. Amei. Muito obrigado, Flá. Amei também a contribuição, o reconhecimento de entidades que Flávia na hora. Querida, você é uma entidade. A pessoa fala, eu não. Ele fala, é sim. E te claro, no olho. Exatamente. A pessoa fala, ai, não sou mesmo. E é isso. E para você que está nos escutando, o que eu tenho a desejar, como sempre, é muita magia e bruxaria na sua vida todo dia. E até um próximo episódio. Tchau. Tchau.